pessoal, tudo bem? Vamos voltar a resolver questões para o exame de suficiência? Agora nós vamos responder a questão de número 22 do exame de suficiência 2017.1. E a questão diz assim: uma indústria fabrica os produtos A, B e C. No mês de fevereiro, apresentou as seguintes informações: volume de produção acabada A, 200 unidades, B, 100 unidades. Volume de produção em elaboração C, 300 unidades. Matéria-prima consumida por unidade, R$ 15 no produto A, 20 no produto B e C, R$ 18. O gasto com mão de obra aplicada na produção dos 3 produtos nesse mês totalizou 25.500. Para efeitos de apuração do custo, a indústria distribui esse gasto aos produtos de acordo com a quantidade produzida. Informações adicionais: não havia saldo inicial de produto em elaboração, toda a matéria-prima necessária para produzir as unidades acabadas em elaboração foi integralmente aplicada na produção. No final do mês de fevereiro, a produção e elaboração do produto C está no estágio de 70% de acabamento em relação à mão de obra. Considerando-se apenas as informações apresentadas, o custo dos produtos em elaboração do produto C no mês de fevereiro é de A, 10.500, B, 12.750, C, 15.900 ou D, 18.150. Bom, pessoal, a questão nos fala que nós temos 3 tipos de itens, 3 produtos que a empresa fabrica, A, B e C. A e B já foram totalmente completados, né? Mas C tem uma curiosidade, ele está em processo de produção. A empresa tem 300 unidades em elaboração, ou seja, 300 unidades semi-acabadas. Mas diante da evolução dessas unidades dentro do processo produtivo, é como se 70% dessas unidades estivessem já prontas, certo? É como se fosse assim: dentro desse processo de produção, de todos os custos que a gente teve, é como se a gente tivesse concluído 70% do processo. Se nós temos 300 unidades em elaboração e essas 300 unidades equivalem a 70% do processo todo para produzir as unidades, nós temos o equivalente a 210 unidades acabadas. Essas 300 unidades, diante do processo que elas já passaram na empresa, equivale a 200 unidades produzidas, porque é 300 vezes 70%. A questão nos fala ainda que os custos fixos nós vamos ratear entre os 3 itens de acordo com as unidades produzidas. A questão diz que nós já produzimos 200 unidades, B, 100 unidades e C, 210 unidades acabadas, né? Lembrando que é o equivalente a acabadas, porque a gente só tem processo de produção, está em processo de elaboração C, mas diante do processo que ele já passou, é o equivalente a 210 unidades. Então, somando A, B e C, nós temos 510 unidades produzidas, certo? E aí nós vamos verificar qual é a proporção de cada item dentro desse total de unidades produzidas. A equivale a 39% do total da produção. Por quê? 200 dividido por 510 vezes 100% dá aproximadamente 39%. 100, que é o B, né? 100 dividido por 510 vezes 20% equivale a mais ou menos 20% da produção. E C, 210 dividido por 510 vezes 100%, aproximadamente 41% de toda a produção. E aí esses percentuais nós multiplicamos pelo custo fixo, que é de 25.500. Então, nós vamos colocar para todas as unidades produzidas de A um total de R$10.000 de custos fixos, para B, 5.000 e para C, 10.500. A questão nos pede o custo total de produção da mercadoria C. E aí o que é que nós temos? O custo fixo que nós já realizamos para C é de 10.500, né, que nós já estimamos aqui. Mas o custo final, que é o custo da matéria-prima, mais o custo fixo, nós temos que é de 5.400. Por quê? É a matéria-prima que nós já consumimos para chegar nessas 300 unidades em elaboração. A questão nos diz que toda a matéria-prima necessária já foi realizada. Ou seja, nessas 300 unidades nós já consumimos toda a matéria-prima. E por unidade nós gastamos R$18 de matéria-prima, ou seja, 300 vezes R$18, 5.400.
Nadiele, por que você não fez 18 vezes 210 unidades, que é o equivalente? Porque a questão me diz que nessas 300 unidades em elaboração eu já usei toda a matéria-prima. O restante da produção é gasto com mão de obra, que eu ainda vou colocar no custo do meu produto. Então, até o presente momento, eu tenho um custo fixo de 10.500 que eu estimei com base na minha matéria no equivalente de produção, mas a matéria-prima eu tenho que contar como se ela toda já tivesse sido consumida, porque é o que a questão me diz. Certo? Então, pessoal, 10.500 mais 5.400, 15.900, alternativa C. Tudo certo então, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Curta a nossa página lá no Facebook, se inscreva aqui no canal do YouTube e eu vejo vocês no próximo vídeo.